coordenação da disciplina vê, gente, essa segunda parte da aula, tá? Para a aula não ficar muito grande. A coordenação da disciplina vê que você tem força de vontade e te ajuda na hora da pontuação final, entendeu? Ah, mas eu vi na lista de presença que fulano vai pelo menos de 15 dias no polo. Então, se a pessoa ficar faltando pressão de meio décimo para passar, eles arredondam a pessoa, entendeu? A nota. Arredondam a pessoa, não. Gente, por que eu não estou conseguindo abrir isso? Que eu escrevi na AD de vocês. Eu estou querendo mostrar para quem está assistindo a aula em casa, quem vai assistir gravado, conteúdo. Muito esquisito isso. Tá. Representar uma célula da metáfase e duas células a partir da telófase e 4 células filhas ao final da meiose 2. É o que eu mostrei para vocês no desenho. Olha só. Deixa eu parar de compartilhar a prova e mostrar aquele desenho novamente. Eu peguei um desenho que corresponde a 2n igual a 6. Porque na internet você tem vários desenhos. Aí quando você pegar na internet para ter uma inspiração para fazer um desenho, você tem que se atentar para a quantidade de moléculas que são escritas na questão. Olha só. São 6 cromossomos na metáfase 1. Na anáfase 2, esses 6 cromossomos são divididos ao meio. Na telófase 1, são 3 cromossomos em cada célula. Se vocês quiserem representar a telófase 1, você vai representar 2 células com 3 cromossomos cada. Na segunda fase da meiose 2, eles pedem para representar metáfase 2, duas células, uma ao lado da outra, sendo 3 cromossomos centralizados, tanto de um lado quanto de outro, e 2 fusos, um de um lado do outro, indicando que essa célula será dividida ao meio. No caso, é como se fosse quase igual à fase 1, né? A fase 2, no caso, é mais definida por causa dessa divisão da célula. Perfeito. É isso aí. Tá, joia. Ao final da meiose 2, o que vai acontecer? A telófase 2, que serão formados 4 células, cada célula terá 3 cromossomos. Aí, por isso que serão 12 cromossomos ao final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses cromossomos entrarão novamente no ciclo celular e eles iniciarão a prófase. Na prófase, cada cromossomo que está em cada célula será duplicado e dará origem a um novo conjunto de 3 cromossomos. 3 cromossomos duplicados que reiniciarão o processo. Eu só achei estranho porque eles não citaram permutação na questão. Porque o que acontece? Vocês percebem que aqui, ó, na telófase, cada cromossomo está parecendo aquela balinha fine, né? De cobrinha. Um lado vermelho, outro lado verde. Esse pedacinho verde, ou esse pedacinho vermelho no verde, significa permutação. É um pedaço de um cromossomo que ficou grudado com o outro durante a reprodução. Quando uma pessoa desenvolve alguma mutação, todo dia a gente desenvolve mutação. Só que algumas mutações são deletérias e outras mutações não são. Essas deletérias são mutações que causam doença e podem nos matar. As mutações não deletérias são mutações que melhoram a nossa saúde ou que mudam alguma coisa na nossa saúde. Vou dar um exemplo aqui. Até onde a gente sabe, até hoje, né, dia 9/8/2024, os seres humanos surgiram na África. É a tese mais defendida pelos evolucionistas. Então, o que acontece? Na África, a maioria das pessoas tem olhos escuros por causa do excesso de luz.
Porém, conforme os seres humanos foram migrando e subindo a África, e saindo da África e migrando para a Europa, lá tem pouca luz. Então, em locais com pouca luz, é necessário olhos mais claros. Então, as pessoas que desenvolveram essa mutação, que mudou a cor do olho, elas sobreviveram melhor do que as pessoas com olhos mais escuros. Porque quanto mais escuro o olho, melhor é a visão em locais claros. Quando o seu olho é claro, você tem dificuldade para enxergar no lugar que é mais claro, porque dá várias doenças também. A pessoa que tem olho claro, ela tem mais chance de desenvolver catarata, etc, etc, etc. Alguém quer fazer alguma Aí, pergunta? Esté, quando cair lá na. A gente está assim falando sobre a D, mas vou também trazer um pouco da P. Cair para fazer o esquema. Se não falar de permuta, eu não preciso pintar o cromossomo ou isso não tem nada a ver? Perfeito, perfeito. Quando fala de permuta, você precisa pintar o cromossomo de cores diferentes. Uhum. Agora, uma coisa que é importante você saber é que o cromossomo, se na questão está dizendo que o cromossomo é sexual, que a pessoa é homem, que a pessoa é mulher, é importante você direcionar. Quando ele fala de cromossomo autossômico, você precisa deixar claro no desenho a parte que vem do pai e a parte que vem da mãe. Você Ah, pode entendi. escolher a cor que você quiser. Se o seu pai gosta de rosa, você escolhe, bota rosa e escreve: esse aqui é do pai. Se sua mãe gosta de azul, você bota de azul, você escreve azul. Por exemplo, eu gosto de azul. Meu cromossomo eu quero que seja representado por azul, azul turquesa, que é a cor que mais gosto. Mas você tem que especificar. Mas se não tiver dizendo nada relacionado ao autossômico, ou nada direcionando, informando se é homem, se é mulher, você não precisa pintar de cor nenhuma, Ah, então tá jóia. tá bom? Agora, voltando aqui a D, o desenho vocês já entenderam. E é importante vocês treinarem esse desenho. Eu coloquei esse desenho, esse esqueminha aí na apostila. Vou colocar de novo, na apostila não, desculpa, no grupo. Vou colocar de novo para poder, quem entrou depois, também ter essa informação. Quanto mais vocês tiverem dúvida, é melhor, porque vai ajudar os colegas que vão assistir depois a aula, tá? Então, eu não me aborreço com o aluno que pergunta, não. Pelo contrário. Ó, defina um tamanho e posição do centrômero para diferenciar a cada par de homólogo os cromossomos sexuais. Isso é muito importante. Por quê? No final do capítulo 4 da apostila, tem um mapinha de tamanhos de cromossomo. Só que meu computador está meio complicado para eu conseguir baixar a apostila aqui. Ele está travando se eu minimizar a tela e tentar abrir a apostila, vai dar problema aqui. Por isso que eu não vou compartilhar a tela. Mas tem um mapinha dizendo o que é centrosoma. Se uma coisa está no centro, ele está o quê? Uma vez eu tava vendo uma piadinha de um garotinho falando. Tem coisas assim que são óbvias que a gente pensa que não é tão óbvio para todo mundo. Por isso que eu estou dando esse exemplo. É idiota, mas vocês vão entender. O garotinho, a professora perguntou, fez um teste para o menino para ver se ele era inteligente mesmo. Ela perguntou assim, Joãozinho, o que o menino tem, uma mulher tem no meio das pernas? Aí o Joãozinho pensou, tem o joelho, professora. Que é verdade. O joelho é o centrosomo do cromossomo. Ele está exatamente no meio do cromossomo. Então, o cromossomo que tem o centrômero no meio, você vai pensar, botar como é que é? Metacêntrico, Metacêntrico. metafase. Isso, metacêntrico. Porque ele está na metade. O centrosomo dele está na metade e ele é metacêntrico. Tá? Lembra do joelho. Metacêntrico é metade. Submetacêntrico é como se uma haste tivesse com o centrosomo
o centrômero um pouquinho para cima, na metade daquela haste, um pouquinho acima da metade. Acrocêntrico é quando está quase na ponta, só tem um pedacinho do centrômero, um pedacinho bem pequeno. Geralmente, aquele pedacinho do cromossomo não tem nenhum gene, porque é bem pequenininho, mas tem uma perna longa. Tá? Então, quando você define a localização do A e do L, você pode colocar o A na parte metade na metade superior do metacêntrico, na metade inferior do submetacêntrico e da metade da perna longa do cromossomo sexual. Porque, na maioria das vezes, o cromossomo sexual é submetacêntrico. Tanto que na AD que eu mandei para vocês, eu fiz uma diferença bem grande dos desenhos, para vocês verem que cada cromossomo tem um tamanho. O metacêntrico tem o centrosomo na metade, o submetacêntrico é metade da metade, o acrocêntrico é como se só tivesse perna, não tivesse a parte superior. Deu para entender mais ou menos? O sexual seria mais submetacêntrico, né? O desenho dele. Perfeito, é isso aí. Tá O joia. sexual geralmente é submetacêntrico. Tá joia. Eu digo geralmente porque alguns cromossomos sofrem pequenas mutações. E essas mutações partem o cromossomo ao meio e ele, por exemplo, eu fiz estágio no INCA, que eu ia fazer um curso lá, mas acabou não dando certo. Fiquei 6 meses fazendo um estágio lá. Então, eu estudei vários tipos de câncer. Tem alguns cânceres que são formados por cada cromossomo tem um tamanho específico. Eu vou colocar esse mapinha dos cromossomos lá para vocês, que é importante vocês saberem. Do 1 ao 22, cada cromossomo tem um tamanho. Os 5 primeiros são enormes. Cada grupo de cromossomos tem um tamanho específico. Às vezes acontece na divisão celular, um cromossomo gigante, que é o cromossomo 3, se parte ao meio e se gruda ao cromossomo 20, ou o cromossomo 18, que é pequenininho. Isso acontece uma mutação. Geralmente, quando isso acontece, causa uma mutação que pode prejudicar a saúde da pessoa. Tá. Indica o tipo de alelo que esse indivíduo porta no locus dos genes azão e azim, em cada uma das cromátides. Por que eu coloquei na prova? Está na imagem. Olha só, do lado esquerdo tem azão, do lado direito também tem azão, do lado esquerdo tem azim, do lado direito também tem azim, porque os cromossomos são homólogos. Tudo que acontece de um lado, numa haste de cromossomo, tem que acontecer do outro também. Aí por isso que aparece azão de um lado, azim de outro. Só muda esses genes quando acontece permuta. Como na questão não está falando em momento algum de permuta, você tem que botar azão de um lado, azão de outro. Lzão de um lado, Lzão de outro. Azinho de um lado, azinho de outro. Lzinho de um lado, Lzinho de outro. E o cromossomo sexual, você só bota o cromossomo X ou Y. Tá bom? Porque o cara é homem. Então, você vai botar de um lado da célula X e o outro lado da célula Y. Deu para entender essa parte? Sim. É que o desenho é um negócio que vocês pensam que é bobeira, mas tem muitos detalhes. Eles vão avaliar. Igual essa questão de ser pintadinho ou não, tipo assim, são coisas bobas que acabam descontando um ponto ou não, mas que, tipo assim, no CEDEG eles não falam, né? No livro, ou o tutor não fala, não comenta. Não, na verdade, o livro tem isso sim, só que você só consegue entender isso quando tem um tutor que abre o livro e lê o livro e te explica tintim por tintim. Ah, isso aí, faz diferença. Se você tiver um mediador do seu polo que abre o livro com você e te explica tintim por tintim, desenho por desenho, eu tive isso, graças a Deus. Os mediadores do polo, desculpa, eu estudei no Polo Caxias.
Então, lá, os mediadores explicavam, eles não davam tutoria, eles davam aula. A única dificuldade que eu tinha era em CF, porque o mediador, você tinha que perguntar as coisas para ele te falar. E se você não perguntasse, ele não desenvolvia a aula, não. Isso me irritava muito. Mas continuando aqui. Porque pensa o seguinte, se eu estou na graduação, eu estou vendo aquele conteúdo pela primeira vez, é tanta dúvida que eu não sei nem formular a dúvida. Então, se ele introduzir o assunto, aí eu vou saber o que fazer, mas eles não fazem isso. E na minha aula, eu gosto de explicar tintim por tintim. Até demora, mas é bom porque você não sai com dúvida. Vamos lá. Pode perguntar quantas vezes quiser. Se eu falar alguma coisa errada, pode dizer que eu vou ler, vou estudar e vou pesquisar. Eu estou tentando sempre melhorar. Ó, em tomates, estudos verificam que as características cor do fruto, vermelho ou amarelo, e a resistência ao vírus do mosaico, resistente ou não resistente, são ambas condicionadas por herança genética monogênica. Use a letra Czão e Rzão para designar os genes relacionados à cor do fruto e resistência ao vírus, respectivamente. Ó, quando uma doença é conferida para um gene recessivo, a letra fica minúscula. Quando pede que a condição é determinada por um gene dominante, a letra é maiúscula. Então, quando fala que uma coisa é resistente, quer dizer que essa cara. Vou dar um pulo aqui. A F1 é sempre a característica dominante. Olha só, uma planta homozigótica com fruto vermelho e não resistente foi cruzada com uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente. A F1 apresentou 100% de plantas com frutos vermelhos e resistentes. Então, quando você fizer o seu desenho, você vai representar Czão, Czão, Rzão, Rzão, quando se trata de vermelhos e resistentes. Quando se trata de vermelho e não resistente, Czinho, Czinho, peraí, apresentou 100% de plantas com frutos vermelhos e resistentes. Vermelhos e resistentes, Czão, Czão, Rzão, Rzão. Amarelos e não resistentes, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Vermelho não resistente, Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Amarelo e resistente, Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Vamos lá. A análise de 2.000 plantas da F2 apresentou o seguinte resultado: 491 frutos amarelo e resistente. Amarelo resistente é o quê? Quais são as letras? Lembrando que amarelo é recessivo. Qual é a letra qual o tamanho da letra que a gente representa o amarelo? Minúsculo. Perfeito. Czinho, Czinho. E aqui está dizendo que é amarelo resistente. O resistente a gente representa com a letra maiúscula. Então, é Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Já aqui, ó, 501 frutos vermelhos e não resistentes. Vermelho é que letra? Qual o tamanho da letra? É, o Czão, no caso, né? Perfeito. Vermelho é Czão, Czão. Não resistente, qual o tamanho da letra? Rzinho, Rzinho. Perfeito. 523. Pode falar. Quando falar em homozigótico, a letra é toda o mesmo tamanho, né? Ou é só dominante ou é só recessivo. Perfeito. É isso aí. E heterozigótico. É cada letra de um tamanho. Show. Ó, isso aí é uma coisa, essa pergunta que você fez vai te garantir pelo menos 2 pontos na prova. Porque eles vão botar essa pergunta na P1 e eles vão querer que você saiba a diferença entre dominante e recessivo, heterozigótico e homozigótico. Se você souber essa diferença, você vai conseguir responder a questão. Ó, 523 frutos vermelhos existentes.
Frutos vermelhos é o quê? Qual o tamanho da letra? É Czão, Czão? E resistente, qual o tamanho da letra? Rzão, Rzão. Perfeito. 485 frutos amarelos e não resistentes. Qual o tamanho da letra? É Czinho, Czinho. Perfeito. Rzinho, Rzinho. Perfeito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um desenho do que quadrado não, minto, quadrado de Punnett. Eu achei engraçado que nessa prova eles deram uma dica muito boa. Olha só, eles já disseram que é 0,25, ou seja, um quarto. Por que eu estou falando isso? Ó, você já sabe que o número observado são 2.000. Tá? O que você tem que fazer? Na prova, você já vai colocar as letrinhas que eu falei aqui no genótipo. Já fiz isso. E você não precisa nem fazer o quadrado de Punnett, porque você já vai. Eu gosto quando é um quarto, que é bem mais fácil. Quando é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1, você tem que fazer um monte de conta. Mas quando é um quarto, já é mais fácil. E eles já falaram aqui na questão que é um quarto. Então, você não precisa nem preencher esse quadrado de Punnett, nem fazer o cruzamento, você já sabe o resultado. Mas eu botei na prova para vocês o quadrado de Punnett, porque aqui está dizendo aqui, ó, complete o quadrado de Punnett para estimar a frequência genotípica esperada. Olha só. Aqui, ó, nessa primeira linha, é CRzão. Na primeira linha, CRzinho. Só que esse quadrado de Punnett que eles fizeram aqui é 1 vezes 20. Para facilitar, vou passar. Você vai botar aqui, ó, CRzão, Czinho, Rzão, Czão, Rzinho, Czinho, Rzinho. A mesma coisa, isso na parte superior, na horizontal. Na vertical, você vai fazer a mesma coisa. Aqui eles fizeram um desenho assim para ficar tudo numa folha só, mas não é assim, é um quadrado 4 por 4. Na vertical tem 4 linhas e na horizontal tem 4 colunas. Então, você vai fazer a proporção. Aqui já está dizendo, ó, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Por que eu estou falando isso? Porque eles querem cruzamento, indique o genótipo parental da F1. Você tem que escrever o parental. Como é que você vai descobrir o parental? Lê a pergunta primeiro. Uma planta homozigótica com fruto vermelho e não resistente. O que é fruto vermelho e não resistente? Quais são as letras? Czão, Rzinho. Perfeito. Czão, você vai botar P igual Czão, Rzinho. Foi cruzado com uma planta homozigótica com fruto amarelo resistente. O que é amarelo resistente? Czinho, Rzão. Perfeito. Mas aí, por exemplo, se na questão fala para mim que acho que você subiu um pouquinho, eu não tô conseguindo ver mais. Fala aí no início que é um fruto, cadê? Deixa eu ver. Vermelho resistente. Sim, Aí, no caso, ficou as duas letras maiúsculas. Mas, perfeito. por exemplo, quando fala amarelo não resistente. Ah, não, ficou minúscula também, né? Mas quando eu tiver, por exemplo, os alelos tudo juntinhos, azão, azinho, rzão, rzinho. Aí eu não posso falar que é homozigótico. Não, aí é heterozigótico. Ah, então tá. Olha só. Toda dúvida que vocês tiverem, pode parar e perguntar várias vezes, tá? Eu não me incomodo com isso, não. Porque quando o aluno está perguntando, é porque ele está aprendendo. Responder. Tá. Vou lá aqui. A F1 apresentou 100% de plantas com frutos vermelhos e resistentes. Então, quando a F1 dá uma característica, essa característica é a característica dominante.
Toda vez que a letra for maiúscula, vai dar esses resultados. Quando a letra for minúscula, vai dar um resultado diferente. Que foram cruzados com plantas dupla homozigóticas, ou seja, Czão, Rzão. Olha aqui, ó, o desenho. Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Foi cruzado com Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Foi cruzado com Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Eles só colocaram o Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. O Czão, Rzão, Rzinho, Rzinho, eles colocaram no quadrado de Punnett. É só para ver se vocês estão ligados. A análise de 2.000 plantas da F2 apresentou o seguinte resultado. 491 frutos amarelos resistentes. Você já sabe que é Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. 501 frutos vermelhos não resistentes. Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. 423 frutos vermelhos existentes. Czão, Czão, Rzão, Rzão. 485 frutos amarelos não resistentes. Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Isso você tem que preencher aqui, ó, no genótipo. Frequência genotípica esperada. A prova, a AD já está dizendo aqui, ó, quarto. Você vai colocar aqui, ó, quarto nessa linha, um quarto nessa linha, um quarto nessa linha, um quarto nessa linha. Observar. Isso aí ficou ótimo, né? Porque eles já deram a frequência. Já deram. Eu achei porque é sensacional. ruim quando tem que procurar. É ruim quando você tem que calcular. Sim. É ruim quando você tem que calcular. Então, como você não tem que calcular, você já sabe. Se você entendeu a questão, interpretou o que eles estão dizendo, já é mais fácil. Observado. Observado são todos os dados que eles dão na questão. São os números. 491, 501, 523, 485. Só se atentem para colocar o número no local correto. Tá? Eu confundi na questão. Então, a menina falou e realmente eu troquei a linha. Mas eu não é porque eu fiz, era mais de meia-noite que eu terminei aqui. Olha só. Fruto amarelo resistente. O que você tem que colocar aqui no genótipo? Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Isso. Então, vamos lá. Fruto amarelo resistente, qual é a quantidade? 491. Aí, aqui, na frequência genotípica, minto. No número observado, você vai colocar 491. Fruto vermelho e não resistente. Qual é o número? Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Perfeito. 523. Você coloca na segunda linha, 523. Aí, no genótipo, você vai colocar Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Fruto vermelho e resistente. Eu acho que é 505. Né? Não. Eu troquei. Fruto vermelho e não resistente, 501. Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Fruto vermelho e resistente, 523. Czão, Czão, Rzão, Rzão. Fruto amarelo e não resistente, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. É o que você vai colocar aqui na última linha do observado. A frequência esperada já está na questão. Quarto, um quarto, um quarto. O número esperado você vai somar aqui, o observado vai dar 2.000. 2.000 dividido por 4 dá quanto? 500. Perfeito. Então, no número esperado, você vai colocar 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui. Essa é a conta mais fácil. Eu amo quando eles fazem isso. Talvez na P2, na P2, na D2, eles botem de um jeito mais difícil, porque eles adoram que quadrado.
Tem tanta coisa para falar em genética que eles nunca falam. Eles só torturam o aluno com isso. Mas, enfim. Aqui já tem o esqueminha do cálculo. Eles estão muito bonzinhos. Observado. Você vai pegar o número, reduzir pelo esperado. Esse resultado você vai multiplicar ao quadrado e vai dividir pelo esperado. E vamos encontrar o resultado. Só que isso aqui é muito importante de vocês tomarem cuidado com a conta. Por quê? Você só vai conseguir fazer esse cálculo quando você usar a calculadora científica. Estela, não tem calculadora científica. Tem que providenciar. Para fazer a AD, não precisa. Mas para fazer a AP, precisa, porque no polo eles não costumam deixar usar o celular. Se você conhecer alguém que já fez essa disciplina ou estatística, peça essa pessoa a calculadora científica emprestada. Por quê? Eu usei a calculadora, eu comprei uma calculadora uma vez, bem baratinha na época, era 10, 20 reais. Esqueci o nome da marca. Eu acho que é Canon, Sony. Porque da HP é bem cara. Então, como você não está fazendo, se você pretende algum dia trabalhar com estatística, com engenharia, vale a pena adquirir um HP. Mas para quem não vai usar isso nunca mais na vida, é bom ter uma calculadora científica simples. Porque se você algum dia tiver que dar aula de estatística ou de bioestatística, que é isso, na sua escola, quando você começar a trabalhar, é bom você ter uma calculadora e explicar para o seu aluno como é que se resolve isso. Eu acho que com 15, 20 reais você consegue achar no Mercado Livre uma calculadora científica. É bom vocês comprarem para no dia da AP vocês terem essa calculadora. Vamos lá. No celular. Eu tenho. A minha foi baratinha também. É baratinha. Não é caro, não. Acho que no máximo 15 reais você consegue achar. Na Shopee, na Shein, Mercado Livre, nessas lojas assim. É tudo baratinho, é tudo baratinho. Você paga mais caro o frete do que a própria calculadora. Eu estou com uma calculadora, eu estou com o computador, ele está cheio de problema. Eu, não consigo, eu vou tentar dar um jeito de resolver isso até a próxima aula para a gente conseguir abrir tudo na tela e mostrar na filmagem. Você gira a calculadora para o lado direito e aciona a calculadora científica. Você vai abrir o parêntese e vai colocar o valor que você encontrou no observado menos o valor que você encontrou no esperado, vai fechar o parêntese, colocar x ao quadrado e vai clicar no igual. Depois você vai pegar o valor do esperado e vai pegar esse valor que você encontrou e vai dividir pelo esperado. No meu cálculo que eu fiz, a primeira resposta deu 0,00. Deixa eu abrir aqui não consigo abrir, gente. Deixa eu mostrar a tela. Negócio. Deu 0,002. É, isso aí.